Vamos meditar em apenas um versículo da palavra de Deus. O título que nós demos a esta mensagem é Deus não está morto. Me lembrei do filme de 2014, com esse título, que narrou a história de um jovem cristão evangélico na universidade, dentro da matéria filosofia. O professor daquela pasta resolveu publicar na universidade que Deus está morto. E aquele rapaz, discípulo de Jesus, cristão evangélico de verdade, resolveu enfrentar o desafio com esse professor para provar que Deus está vivo. Esta mensagem não tem a finalidade de trazer nenhuma prova de que Deus está vivo, mas tem a finalidade de fortalecer a nossa alma pelo que Deus é para nós, porque para cada um de nós, Deus é o Deus vivo, não o Deus morto. E pareceu-me muito adequado para o momento em que estamos vivendo, a gente meditar um pouquinho nesse versículo da palavra de Deus, Salmo 68, versículo 20, que nos diz: o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Aleluia. Esse versículo. Mas Deus não está morto, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Glória a Deus. A título de introdução, irmãos, ressalto duas realidades bem presentes no nosso século. Primeiro, o humanismo tem dominado a mente e o coração da nossa geração. Toda essa podridão de ideologias, as mais variadas, que tentam demonstrar que Deus não existe, que Deus não vale nada e o ser humano é todo poderoso. As ideias de homossexualismo nas suas mais variadas vertentes e segmentos, tudo tem a ver com a exaltação do homem e a diminuição de Deus. É o humanismo dominando a mente e o coração da nossa geração. Isso não é difícil de ver nas escolas, principalmente nas universidades. Tanto é que Deus tem despertado alguns movimentos cristãos evangélicos para acudir de maneira específica à nossa geração. É o caso da instituição na qual a Salisa está esses dias, a Isabela também, a Adassa, filha do pastor Daniel, que está dentro de programas assim, que tem a finalidade de fortalecer os nossos jovens contra esse humanismo, que é mais do que humanismo, é maligno, que tem dominado a mente e o coração da nossa geração. É muito importante isso para nós, de acordo com a mensagem que Deus está falando ao nosso coração hoje à noite, queridos irmãos. Uma segunda realidade: os homens estão cada vez mais ante Deus. Mais ante Deus. O ser humano tem assumido posturas contrárias a Deus, dentro dos lares, dentro das escolas e, por incrível que pareça, até mesmo dentro das igrejas. Os homens estão cada vez mais ante Deus, contrário a Deus. Por isso, amados irmãos, que esse versículo no qual nós estamos meditando hoje à noite,
é importante para nos fortalecer no combate à situação moderna que estamos vivendo. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. E para juntar a tudo isso, entramos nesse mais de ano de pandemia. Estamos vivendo problemas sérios de enfermidade que atingem não somente o físico, mas atinge também a alma da humanidade, e tudo isso tem sido usado de maneira estratégica pelo maligno para matar Deus na mente e no coração do ser humano. Sem dúvida alguma está em curso o plano para estabelecer um governo mundial que antes do governo universal, que será o de Jesus Cristo, será um governo extremamente diabólico, que já está predito na palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, é muito importante que nós tenhamos no coração nesses dias que Deus não está morto. Deus está vivo. Esta deve ser a nossa mensagem, este deve ser o nosso padrão de vida, este deve ser o alvo, tanto para vivermos, quanto para ensinarmos a nossa geração. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, não está morto. Aliás, Ele é o único que tem todo poder sobre a morte. Ele está vivo. Glória a Deus. E eu quero convidar os meus amados irmãos para que nós olhemos este versículo. E nós vamos extrair desse versículo 3 características do Deus vivo, o grande Deus a quem nós servimos. São 3 características que o salmista coloca nesse versículo aí, em poucas palavras. 3 características do Deus vivo. A primeira característica do Deus vivo que é colocada neste versículo, um Deus anti-egoísmo. Bem no início, o salmista, no início do versículo, ele diz: o nosso Deus. O pronome usado está no plural, não é o meu Deus, não é o seu Deus. Ele usa o pronome nosso, no plural, o nosso Deus, mostrando que esse Deus que está vivo é um Deus contrário ao egoísmo. É um Deus que está colocado tanto para o salmista quanto para quem ele escrevia e falava, um Deus que é um Deus plural, um Deus que é acima do egoísmo. Eu observei que nesse versículo, na edição revista e atualizada, a palavra Deus aparece 3 vezes. O nosso Deus, primeira vez, é o Deus libertador, segunda vez, e com Deus, a terceira vez, está o escaparmos da morte. É um Deus anti-egoísmo. E, curiosamente, irmãos, a palavra traduzida por Deus nesse versículo é a palavra Elohim. A palavra Elohim é o nome de Deus que nos dá mais base para enxergarmos não apenas uma pessoa em Deus. Elohim é o nome plural de Deus. Entendendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus anti-egoísmo. E nos dias de hoje, queridos irmãos, quando o humanismo tenta matar a Deus na mente e no coração do ser humano, nós precisamos apresentar esse Deus que é um Deus contrário ao egoísmo. Assim sendo, eu faço 2 afirmações para clarear mais essa característica do nosso Deus vivo. Primeiro, Deus não é exclusivamente de ninguém. Não, Ele não é exclusivo, é o meu Deus e pronto, de mais ninguém. Não existe isso no contexto bíblico. No contexto bíblico,
é o nosso Deus, como diz o salmista nesse versículo. É o nosso Deus. Deus não é exclusividade de ninguém, de ninguém. Eu não posso segurar Deus só para mim. Jesus Cristo veio para alcançar todos os povos da terra. Não somente a nação judaica, mas a partir da nação judaica, alcançar todos os povos gentílicos, todos os povos da terra. Aleluia! Deus não é exclusividade de ninguém, não é exclusividade de uma igreja, de um segmento religioso, de uma cidade, de um estado, ou de um país, de uma nação. Não, Deus não é exclusividade de ninguém. Uma outra afirmação que nos ajuda, queridos irmãos, a pregarmos e a vivermos esse Deus vivo, um Deus anti-egoísmo. Deus é plenamente compartilhável a todos, independente de ser pobre ou rico, independente da cor da pele, independente da beleza exterior ou interior de uma pessoa. Deus é plenamente compartilhável a todo ser humano. Aleluia, glória a Deus. Enquanto que a filosofia humanista tenta implantar na mente e no coração da nossa geração que Deus é extremamente egoísta e só pensa nele mesmo, Deus se apresenta como Elohim para nós neste versículo. O Deus anti-egoísmo, o Deus que, além de compartilhar conosco, Ele compartilha também entre os três. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Quando nós lemos nesse versículo, queridos irmãos, o nosso Deus, entendemos que a primeira característica para ressaltar que o nosso Deus é o Deus vivo, é um Deus anti-egoísmo. Em segundo lugar, queridos irmãos, uma outra característica para mostrar esse Deus vivo em nós e através de nós, Ele também é um Deus anti-escravidão. Anti-escravidão. O versículo diz que Ele é o Deus libertador. E é bom que nós vejamos exatamente como está escrito na palavra de Deus. Não está dizendo que Ele é somente um Deus, não, Ele é o Deus, Ele é o Deus libertador, é o Deus que liberta. E agora, a gente pode olhar especificamente para todos os santos, todos os salvos, alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Nós fomos libertos. Todos os salvos, lavados pelo sangue de Jesus, foram libertos. Aleluia, foram libertos. E Deus promove, queridos irmãos, na vida daqueles que se encontram com Jesus Cristo, duas tremendas libertações. Primeiro, Deus nos liberta do maligno. Todo o peso que Satanás colocou sobre a nossa vida foi rompido com o Evangelho. Ele é o Deus libertador na nossa vida. O Deus vivo, libertador. Quando o Evangelho explodiu no nosso peito, no nosso coração, quando a mão de Deus nos arrancou do lamaçal do pecado, quando o Senhor rasgou o escrito de dívida que pesava sobre nós, o poder maligno foi jogado por terra. Aleluia. Deus nos libertou de Satanás. Deus nos tirou das trevas na qual nós vivíamos, ou nas quais nós vivíamos. Deus nos tirou de lá, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e disse para Satanás: basta, estes agora são meus.
não estão mais sob o domínio das trevas, estão debaixo do controle abençoador da luz de Jesus Cristo. Deus nos liberta do maligno. Glória a Deus. No entanto, queridos irmãos, quando a palavra do Senhor nos diz nesse versículo que o nosso Deus é um Deus anti-escravidão, Ele é o Deus libertador, entendemos que Ele promoveu na nossa vida também uma segunda libertação. Deus nos liberta do homem, nos dois sentidos, tanto do homem nós mesmos. Deus nos dá o poder para disciplinarmos a nossa carne, a nossa velha natureza. Deus nos dá condições de tomarmos a nossa velha natureza e jogarmos, matando-a na cruz. E também Deus nos liberta do homem que se levanta contra nós no dia a dia da nossa vida. Na verdade, nós os cristãos não temos inimigo humano nenhum, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas as pessoas. E muitas vezes na nossa história isso acontece, as pessoas nos tomam como seus inimigos. E Deus nos liberta deles também. Porque nenhuma palavra maldita pela boca de um ser humano que não tem Jesus no coração tem mais poder sobre a nossa vida. Nenhum espírito de inveja. Tem gente que se borra de medo de, pessoa, fulano de tal lá está tendo inveja de mim. Se você, querido irmão, querida irmã, é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, podem te invejar o tanto que for, que não tem espírito de inveja que alcança um servo autêntico de Deus, porque Deus nos libertou do ser humano. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é um Deus anti-escravidão também. Que maravilha. Esse é o meu Deus e o seu Deus. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Um Deus anti-egoísmo em primeiro lugar, um Deus anti-escravidão em terceiro lugar. E o que é mais fascinante e extraordinário nesse Deus vivo, a quem nós servimos, está aí na terceira característica, um Deus anti-morte. Aleluia! Um Deus anti-morte. O final do versículo diz: com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Aleluia! Aleluia. A palavra que foi traduzida para o nosso português, escaparmos, significa que não tem mais poder sobre. Quando nós escapamos da morte em Deus, significa que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Quer dizer que a gente não vai morrer mais? Espiritualmente sim. Espiritualmente sim. Porque tem aí dois escapes, irmãos. Na vida cristã existem dois escapes, porque o Senhor, com Ele, o Todo-Poderoso, está o escaparmos da morte. Primeiro, o escape da morte espiritual. Nós éramos condenados, irmãos, estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, aleluia, Ele nos tirou do império da morte. Nós estávamos destinados à morte eterna, ao lago de fogo, mas com o Senhor, o nosso Deus, está o escaparmos da morte espiritual. Aleluia! É bom saber que quando findar essa vida, aqui nesse mundo, eu não morro, você não morre, nós apenas mudamos de endereço. Vamos para a eternidade, é vida eterna com Deus, porque com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Não tenha medo da Covid-19, querido irmão, até você que está acamado em casa, não tenha medo da Covid, ela pode até ser o passaporte para você entrar na vida eterna com Cristo, se você é salvo em Cristo Jesus. Não tema a morte. Pode até ser que a gente não morra de Covid, mas a gente morra de acidente.
de câncer, sei lá. Pode ser. Com Deus, o nosso Deus, está ao escaparmos da morte espiritual, é o mais importante. É o mais importante. Aleluia. Mas há um segundo escape, irmãos, que é o escape da morte natural. É possível que você não morra. É possível que o último inimigo a ser vencido, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido, que é a morte, não tenha poder sobre a sua matéria. Já imaginou o arrebatamento da igreja acontecer antes da sua morte? Há uma geração privilegiada que estará na face da terra, quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Essa geração privilegiada não experimentará a morte física. E quando o salmista diz aqui, nesse versículo, que com Deus, o nosso Deus, está ao escaparmos da morte, com certeza, podemos entender que há um escape sim, para a morte natural. Aleluia. E se por acaso, olha que coisa extraordinária, irmãos, e se por acaso você experimentar a morte física, naquele dia, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aí então o apóstolo Paulo diz assim, ainda em 1 Coríntios 15, então se cumprirá a palavra que foi dita, a profecia extraordinária, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Quero me dirigir diretamente aos meus queridos irmãos que estão enfermos hoje à noite. Você que está em casa, não tenha medo da morte. Se Deus quiser te levar agora, você pode estar até saudável, que Ele te leva. Não tenha medo da enfermidade. Deus pode te curar agora, pode. Ele é poderoso para isso. O momento em que vivemos, irmãos, é muito, muito intenso no confronto com o nosso pensamento, com a nossa alma. Nós não podemos tirar da mente e do coração em momento nenhum, amados irmãos, que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Ele está. Naquele primeiro dia, aliás, como é que eu posso colocar isso aqui? Naquele dia, quando nós interrompemos os cultos presenciais, eu disse à igreja, ainda lá naquele salão, na Praça da Cidadania, eu disse, irmãos, muitos dos nossos aqui contrairão o vírus. E eu disse, tem gente que vai até morrer, porque Deus tinha falado isso naquela madrugada ao meu coração. E a unção que nós vamos liberar nas nossas casas, em oração, não é uma vacina, mas é a força de Deus para nós vivermos o momento que está começando agora, que será extremamente difícil para a vida da igreja especificamente. Aleluia, porque Deus é o Senhor. E com Ele está o escaparmos da morte. Aleluia. O escape da morte espiritual é certeza, glória a Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Pode ser que o escape da morte natural aconteça só no arrebatamento, com o arrebatamento dos vivos ou a ressurreição dos que morreram em Cristo. Mas o fato é que com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 3 características que fortalecem a nossa alma. 3 características de Deus que
que fortalecem a nossa alma, mostrando que Ele é o Deus vivo. Ele é um Deus anti-egoísmo, um Deus anti-escravidão e um Deus anti-morte. Glória a Jesus. E eu termino, queridos irmãos, esta ligeira reflexão, como considerações finais, falando a vocês, praticamente só citando 3 verdades irrefutáveis. Primeira, Deus é o único ser que quanto mais compartilhado, é mais pessoalmente usufruído. Ele é o nosso Deus, Ele não é o meu Deus, portanto Ele é compartilhável, e quanto mais nós compartilhamos Deus com as pessoas, mais nós pessoalmente usufruímos de Deus. Quanto mais eu prego a palavra, quanto mais eu evangelizo, quanto mais eu oro pelas pessoas, quanto mais eu compartilho Deus e as coisas do reino de Deus, mais eu usufruo pessoalmente de Deus. Isso é uma grande verdade. Em segundo lugar, queridos irmãos, Deus é o único ser que conquista servos com a liberdade. Ele quebrou a escravidão do diabo e das trevas nas nossas vidas e nos tornou seus servos livres. Coisa paradoxa, mas pura verdade. Eu sou escravo da liberdade. Eu sou escravo da servidão a Jesus Cristo. Sirvo a Cristo não porque há uma canga sobre mim para servi-lo. Não, o meu coração, o nosso coração é intenso em servi-lo. Deus é o único ser que conquista servos com a liberdade. E em terceiro e último lugar, o mundo que caminha para o humanismo precisa ouvir isso. Deus é o único ser que ministra vida através da morte. Ele é o único ser que morreu em Jesus Cristo na cruz para dar vida à humanidade. Aleluia, aleluia. E é por causa da morte de Jesus Cristo que nós estamos vivos. E é por causa da morte de Jesus Cristo que a morte foi vencida. Aleluia. Já foi decretada a sua falência, de maneira que esse Deus vivo a quem nós servimos, meus queridos irmãos, Ele é o único ser que ministra vida através da morte. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, nós vamos orar, dizendo ao Senhor nosso Deus vivo, Senhor, como é bom saber que aconteça o que acontecer à minha volta, o Senhor continuará sendo Deus vivo na minha vida. Aconteça o que acontecer, não, nada que acontecer vai tirar o Senhor de mim. Se você se converteu realmente, irmão, se verdadeiramente você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aconteça o que acontecer, nada vai tirar Deus de você. Aleluia, aleluia. Vamos dar graças ao Senhor por isso, irmãos, por essa mensagem de fortaleza, de ânimo, de fé para nós. O nosso Deus não está morto, Ele é o Deus vivo, Ele age nas nossas vidas. E lembrando a antiga canção, o nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Eu falei com Ele hoje de manhã, e Ele falou comigo, e Ele está falando agora conosco. Aleluia. Vamos orar, amados? Fiquem em pé, por favor, vocês aqui presencialmente. Você que está em casa, eleve o seu coração a Deus também, neste momento. Vamos dar graças a Deus, principalmente se você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é um sério candidato a viver eternamente com Cristo. Aleluia. Porventura, se você que está nos ouvindo, se você ainda não recebeu o autor da vida como Senhor da sua casa, da sua vida pessoal, olha, não demore,
em recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque todo ser humano que parte dessa vida sem essa decisão, parte para a morte eterna. E isso é muito sério. Vamos orar?